Então, pessoal, e os dias estão correndo e estamos chegando na reta final. É domingo, o dia de marcar X no lugar correto, e eis-nos aqui para mais 2 dicas das 10 prometidas aí. Amanhã vamos encerrar, então, essa nossa participação direta, que tenho certeza que quem estiver em sintonia vai, na hora da prova, enxergar beleza tudo isso. A dica de hoje são os termos da oração e os porquês. Muito certo que os termos da oração cairão na sua prova, é muito grande, muito extenso, dica de última hora. Você vai observar que quando tiver verbo de ligação, se liga que a expressão ligada ao verbo de ligação vai ter como indicador de termo da oração predicativo do sujeito. Então, se eu te disser que o dia está frio, este está, ser, estar, ficar, andar, parecer, permanecer, continuar. Frio se refere ao dia, predicativo do sujeito. Se te pedir um verbo, verbo de ligação. Ó, isso e isso. Na prova aí da Prefeitura de Porto Alegre Educação caíram as duas. Tinha que identificar numa questão o verbo, na outra o termo da oração. De 10 questões, 2 aqui desse esquema, preciosíssimo. Se o seu verbo for intransitivo, quando é que o seu verbo é intransitivo? Quando você, junto com o sujeito, coloca um ponto e ele não te pede nada. Quando eu te digo que a notícia chegou de repente. A notícia chegou, eu não preciso esse de repente. Então, o verbo tem sentido completo, ele é chamado de intransitivo. Mas o que seria de repente? De repente é um adjunto adverbial, junto do verbo. Verbo intransitivo não te pediu nada, então isso não completou o verbo, ele se juntou ao verbo. Se o seu verbo for transitivo direto, quando é que ele é transitivo direto? Quando junto com o sujeito você coloca um ponto e o verbo pergunta o quê? Este verbo é chamado de transitivo direto. E o que completa a predicação, a gente chama predicação de um VTD, se chama de objeto direto. Quando eu te digo que o candidato pediu ajuda, o candidato pediu o quê? O verbo pedir, transitivo direto, e ajuda é o complemento do verbo chamado de objeto direto. Mas se eu mudar o verbo e disser que o candidato necessita de ajuda, agora quem necessita de, o verbo que pede preposição é transitivo indireto, e o que completa o verbo transitivo indireto é chamado de objeto indireto. Então, a diferença do direto para o indireto é que o direto não tem preposição e o indireto tem. Quando você tiver o verbo ser e o segundo verbo em ado, ido, ada, ida, observe a expressão sublinhada. Quando eu te digo que o edital foi revisado pela turma, eles vão sublinhar pela turma. Você está vendo que foi o verbo ser revisado, terminou em ado. Então, pela turma é classificado de agente dado passivo. Uma característica é o por, pelo, pela, pelos, pelas. Quando você tiver um substantivo abstrato, uma expressão sublinhada ao lado, chamamos a isso de complemento nominal. Quando eu te digo horror à violência, eles vão sublinhar a violência. Ao lado de horror, que é um substantivo abstrato, complemento nominal. Agora, se eu te disser a casa da praia, agora eu tenho da praia junto a uma expressão, a um substantivo que não é abstrato, ele é concreto, casa, ou melhor, não é sentimento, eu costumo dizer abstrato, sentimento, concreto não. A casa da praia se juntou ao nome, adjunto, adnominal. Então, observe a expressão ao lado de um nome abstrato, sentimento, complemento nominal. Um nome não abstrato, não sentimento, chamado de concreto, adjunto, adnominal. Aposto é um enxerto, fica entre vírgulas. Quando eu te digo livro, vírgula, amigo do homem, vírgula, está escasso. Amigo do homem se refere ao livro, não pode ter verbo, porque com verbo ele é uma oração. Agora, sem verbo, se refere ao substantivo anterior, nós chamamos de aposto. E, finalmente, o vocativo, que é chamamento do sujeito. Quando eu te digo Deus está aqui, a palavra Deus nessa frase se chama sujeito. Quem é que está aqui? Deus. Para achar sujeito, perguntamos quem é que. Agora, se eu vou escrever esta frase de uma outra forma. Deus, vírgula, eu estou aqui. Agora, quem está aqui é eu
E Deus não é mais o sujeito, é o chamamento do sujeito. Ó Deus, tem uma vírgula, onde estiver o vocativo, vocar é chamar, tem uma vírgula. Pronto, dicas preciosas para você responder aí como termos da oração. E sobre sujeito, minha gente, perguntamos para o verbo quem é que. A pergunta para achar sujeito é quem é que. Então, quando eu te digo que o Instituto da Saúde organizou uma reunião, quem é que organizou? O Instituto da Saúde, tudo que responde a pergunta quem é que. E predicado, tira o sujeito que sobra predicado. E uma dica também que pode cair é o predicado nominal. Predicado nominal tem que ser com verbo de ligação. O dia está frio, por ter verbo de ligação, que o predicado é nominal. Quando eu te digo que a notícia chegou de repente, chegar não é de ligação, então nominal ele não é. E se você não tiver adjetivo depois, você tem um predicado verbal. Agora, se eu te disser a notícia chegou atrasada, atrasada é o adjetivo da notícia. Então você tem um verbo que não é de ligação e tem um adjetivo depois, o predicado é chamado de verbo nominal. Vai lá, marca X, com essas dicas preciosas dá para você resolver tudo isso. E a questão aí de Fundatec, escolhida aí por mim hoje, deu uma frase: o levantamento traz uma série de esforços de obediência às regras do grupo. Analise o que se afirma. Está dizendo que o sujeito desta frase é um sujeito simples. E para ser sujeito simples tem que ter um núcleo, porque se tiver dois ou mais, o sujeito é composto. E se o sujeito não aparecer, ele é oculto, elíptico, subentendido, desinencial. E se for em terceira pessoa do plural, foram ao cinema, ele é indeterminado. Então eu vou ver que sujeito eu tenho aqui. Pergunta-se para o verbo: quem é que traz uma série de esforços? O levantamento. Um núcleo, sujeito classificado de simples. Beleza? O verbo traz, localizei o verbo traz, é transitivo direto. Consultei essa dica. Traz, tem que fazer a pergunta o quê? E tem que chamar o sujeito. O levantamento traz, ele disse o quê? Realmente ele é transitivo direto. Traz o que? Uma série de esforços de obediência às regras do grupo. Transitivo direto. As regras, localizei as regras. Estão me dizendo que é um complemento nominal. Olhe para trás. Observe a palavra que está antes, é o nome. Se ele está junto de um nome, está ali, ó. Ou é complemento nominal ou adjunto adnominal. Obediência é um substantivo abstrato, sentimento, por isso as regras é complemento nominal. Falou isso? Beleza. Ah, mas tem mais uma afirmativa. Até ali tudo bem. Foi lá adiante e disse do grupo. Daí eu olhei que do grupo se refere às regras, também é um nome. Conferi que este nome não é abstrato, é concreto, ou melhor, não é sentimento. Tem que dizer que é adjunto adnominal. Está dizendo. Beleza. Até aqui eu fui bem certo, fui até o final da frase, beleza. Querem que marque as corretas e todas estão corretas. Vamos agora para a 7ª dica do penúltimo dia, porque amanhã nos despedimos dessas dicas. Sábado será a nossa grande revisão. O ambiente já está preparado lá no Plaza San Rafael. Acompanhe no Instagram do curso hoje. E será um dia festivo de conhecimento, de luz e sabedoria, para que você chegue domingo marcando X. A 7ª dica, os porquês. Para resolver uma questão de porquês, meu amigo, siga esse roteiro. Primeiro, junto sem acento. Para usar junto sem acento, você substitua por pois. Simplesmente isso. Daí você vai ver que, se der, ele é chamado de conjunção. Não deu para substituir por pois. Então você, por favor, pluraliza o que vem antes e, se ele passar para o plural, este seu porquê será junto e com acento. E o nome dele se chama substantivo. Nós vamos testar isso nas frases aqui dessa questão que a Fundatec já pediu. Porquê separado e com acento? Ele vai encostar num ponto de exclamação e daí ele é chamado de interjeição, ou num ponto de interrogação final e ele é chamado de pronome. Vai encostar num sinal de pontuação, mas eu vou primeiro fazer a exclusão dos dois primeiros. Por último, eu tentei na frase substituir por pois e não deu.
não, tentei pluralizar, não funcionou. Não encostou no sinal de pontuação, eu eliminei os 3, por exclusão ele é separado e sem acento. Não estou te ensinando porquês, estou te dando dica preciosa que resolve. Então vamos ver se isso que eu te disse funcionou nessa questão aqui da Fugatec. A razão por que não veio, eu não sei. É de mesma relação o vocábulo sublinhado em. Está vendo que eles já deram o porquê separado sem acento. Será que funciona essa dica que eu te dei? Vamos lá. A razão pois não veio, eu não sei. Não funcionou. As razões porquês não vieram, não deu para pluralizar. Não encostou num sinal de pontuação, não é o terceiro. Então estava certo na frase que a banca te deu, separado e sem acento. Só fui fazer o teste com você para ver que organizando na sua cabeça essa ordem tudo funciona. Bom, para eu saber que é de mesma relação, no mínimo tem que ser porquê separado e sem acento. Primeiro a gente vai preencher as lacunas das frases. Fui aqui, pois não respondeste a mensagem? Não deu. Não tem nada antes para pluralizar, não dá o segundo. Não encostou num sinal de pontuação, não dá o terceiro. Por exclusão, aqui o teu porquê é separado e sem acento. Bah, estou gostando. O pois não sei te dizer. Não deu para colocar pois, não é o primeiro. Vou tentar pluralizar os porquês e o porquê pluralizou. Então ele é junto e com acento. Beleza? Romano 3. A mensagem chegou agora, pois não tive como enviar. Deu o pois. Aqui o teu porquê é junto e sem acento. A ideia, pois todos defendiam, foi a vencedora. Não dá para colocar pois. Vou para o segundo. As ideias porquês todos defendiam. Não deu para pluralizar. Não encostou num sinal de pontuação. Por exclusão do 1, do 2 e do 3, o Romano 4 é porquê separado e sem acento. E agora, meu amigo, a tua tendência é dizer que a resposta é o 1 e o 4. E teve resposta para o 1 e para o 4. Mas veja bem que a banca pediu de mesma relação. Sempre que você tiver o porquê separado sem acento, você queira olhar para o final da frase. Se no final da frase você tem um ponto de interrogação, este porquê é chamado de pronome interrogativo. Mas se no final da frase ele tiver um ponto final, este porquê separado e sem acento é um pronome relativo. Volta para a tua frase que deram lá no início, e a razão por que não veio eu não sei. Tem um ponto final. Ora, para ser de mesma relação, no mínimo tem que estar grafado igual. Eu tenho o 1 e o 4, os outros desaparecem do meu crivo. Vou olhar o final, aqui tem ponto de interrogação, não é de mesma relação do exemplo. Agora no 4, ele tem um ponto final e é de mesma relação, por isso a resposta é a letra D. Vai lá, marca X e vem correndo para o abraço. Mais uma vez, um privilégio.